Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos vocês. Aqui a nossa inauguração do Professor Autor Convida, né? O Professor Autor Convida é um quadro que eu tinha muita vontade de fazer. É um quadro em que a gente busca convidar algum colega para vir falar conosco. Então, sem dúvida nenhuma, vocês serão convidados, porque todo mundo que está aqui sabe que eu parto do pressuposto que o professor é um autor. Então, e aí ele precisa apenas otimizar o discurso para que a sociedade reconheça o professor como autor. Então, como a live é professor autor convida, isso significa dizer que você que está aí, que é um professor autor, é o meu professor top, vai ser convidado para estar comigo aqui um dia, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com você. É muito massa essa história do quanto a gente tem para aprender uns com os outros. E aí a gente lançou esse quadro, era o meu grande sonho fazer esse quadro. Então, toda quinta-feira a gente vai ter agora o professor autor convida, e hoje nós temos um convidado. Ai, gente, antes disso, aperta aí no aviãozinho, por favor. Manda para os colegas. Eita, eu fiz alguma coisa aqui. Manda para os colegas que todo mundo. Assim, essa live de hoje, gente, essa live de hoje vai ter tanta coisa massa. O INEP publicou uma portaria nova que muda o jogo. Gente, se você pegar meus vídeos há 2 anos atrás, eu venho falando do que o INEP publicou agora enquanto portaria. Luzia, eu já ouvi falar de alguns rumores. Tá, rumor todo mundo fala, meu irmão. Fofoca todo mundo conta. Agora fofoca passada no cartório e registrada é casamento, né? Então pronto, né? Fofoca, o menino tá namorando ali, vixe, tá se agarrando, oxe, não sei o quê. Aí fica a fofoquinha. Agora vá pro cartório que o negócio muda de figura. E aí a gente fez essa live, assim, num tema muito engraçado. É o casamento entre qual é o casamento entre o novo Saeb e o professor autor, gente? O professor autor vai deitar na rede, se gostar de rede. Pode ser na cama também, né? Dependendo do que ele gosta aí no casamento. Mas, enfim, se você é um professor autor, se você é reconhecido pela sociedade enquanto professor autor, aproveita todas as oportunidades que o Saeb está trazendo aí para vocês. Então, aperta aí, por favor, no aviãozinho, manda pro colega, gente. Aperta aqui no coração também, taca coração aí, que é pro Instagram entender que o que a gente vai falar é importante. Todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão ajudando os colegas de vocês, né? Então, é como algumas pessoas às vezes vêm me agradecer. Ah, Lu, obrigada pelo conteúdo que você está trazendo. Eu digo, não me agradeça, agradeça a você. A gente só consegue levar o conteúdo porque você está aqui. Se você não tivesse aqui, eu não conseguiria levar esse conteúdo. Então, vamos lá, aperta, vamos esperar o pessoal chegando. Quanto mais aperta no coração, mais o Instagram vai entendendo essas coisas. Eu aprendi isso agora, tá, gente? Antes eu não sabia disso, não. E manda pro colega. Então, hoje a gente vai trazer o professor Thomas Veloso. Thomas é um querido, gente, é um querido. Thomas, ele é um cara, Thomas é o cara que ele escolheu estudar avaliação educacional. Sabe o que é você ter todas as oportunidades na vida? Porque ele é inteligente pra caramba. Ele é lindo, gente. Vocês vão ver como ele é gato, viu, gente? Hoje o negócio vai estar bombando aqui. É lindo, ele é muito massa. Ele fala inglês. Gente, ele fala inglês. Rapaz, ele não tem noção, não. Estudou fora do país, tem um currículo assim, ó. Aí ele disse, sabe o quê? Eu vou estudar avaliação educacional e eu vou ser formador de professores. Então, Thomas, manda aí o convite para eu te aceitar, que o povo já tá tudo querendo saber quem tu é aí, para ver. Peraí que eu vou aceitar aqui agora. Pronto, já mandou. E seja bem-vindo aí ao nosso quadro novo. Você está inaugurando o nosso quadro. Olha aí, gente! Eu não Boa disse? noite!
Olha aí, Thomas, conta essa história pra gente. Um rapaz que escolheu a avaliação. Podia ter escolhido muitas coisas, não podia, Thomas? Podia sim. Primeiramente, boa noite a você, Luzia. Boa noite a todo mundo aqui que está nos assistindo. Vocês me ouvem bem? Dá para me ouvir legal aí, Luzia? De Legal, boas. legal. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, mas muito breve, né? Vocês já vão perceber que o meu sotaque é um pouquinho diferente do da Luzia, tá? Eu sou de Belém do Pará, região amazônica, né? Com todo orgulho, da onde o açaí é verdadeiramente natural, né? Sou erradicado no Ceará, vim para o Ceará aqui com uns 15 anos por volta disso. Sou professor de física de formação, eu escolhi ser professor. Eu tentei vestibular em 3 instituições diferentes, todas públicas, e nas 3 foi em licenciatura em física. Tamanha era a certeza que eu queria enquanto profissão para o resto da minha vida, né? E depois de 12 anos de física na minha vida, eu decidi que eu precisava fazer algo mais, né? A sala de aula era massa, era muito bacana, mas muitos problemas, eu queria ajudar mais. E aí foi pensando em me qualificar para tentar voltar para o debate, né? Depois da qualificação, voltar para o debate e tentar ajudar de alguma forma, tanto com o conhecimento que eu ia adquirir, quanto meio com a minha própria experiência, né? Eu me especializei nessa área que eu adoro, né? Que é a avaliação educacional e análise de dados educacionais, né? Porque tem aí uma seara que permeia as duas, né? Mas não necessariamente quem é especialista em avaliação é especialista em análise de dados, né? Ou ciência de dados, como dizem hoje, tá? Então, eu consegui me especializar nessas duas áreas e aí tive a oportunidade, como a Luzia falou, de ir para fora do país. Conheci um dos países que, na minha opinião, é o sonho de consumo de qualquer ser humano, né? De você andar na rua tranquilo, de você ter uma educação de qualidade pública, de você todo mundo andar de transporte público, do diretor da faculdade a servente irem jantar no mesmo restaurante, tomando o mesmo vinho, né? Isso é igualdade social. E esse país que eu visitei, né? Passei uma temporada lá, foi a Dinamarca, onde eu fiz um dos meus doutorados por lá, né? Então, esse é um pouquinho da história do Tomás. Tomás tem outras histórias também, mas eu vou parar por aqui para a gente também não falar só de mim, né? Porque a gente está aqui para conversar, tem muita coisa para conversar, professora. E eu não disse, gente, que além de tudo ele era lindo. Olha aí, gente. Eu não disse que hoje o negócio ia ser muito Eu só não bom. posso ficar Muito bem. vermelho, né? Mas obrigado pelo elogio. Gente, Thomas, a gente vai falar sobre a portaria do Saeb, que traz assim, ó, né? Gente, traz muitas oportunidades para o professor, vai movimentar muito o cenário educacional. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Já que a gente vem nessa fortaleza do professor autor, o que é o professor autor para você? O que é ser professor autor? Olha, eu não estava preparado para essa pergunta, mas eu me identifico tanto com o nome dessa comunidade, porque eu mesmo, há um tempo atrás, refletia que tipo de profissional. Tomás tem um doutorado, né? Botou o diplomazinho do lado debaixo do braço, e aí? O que o Tomás vai ser? Ele vai ser um especialista, ele vai ser um acadêmico, ele vai ser um professor de universidade, ele vai ser um empreendedor. O que o Tomás vai ser? E as oportunidades surgiram na minha vida, e eu estou contando parte dessa história só para fazer esse adendo ao professor autor, que eu comecei a perceber que eu tinha condições de ajudar aos meus pares com a minha autoria. Ou seja, eu percebia que a gente tinha um acompanhamento pedagógico deficitário em alguns municípios. Opa, o Tomás tem conhecimento sobre isso. Vamos fazer um guia de acompanhamento. O Tomás tem formação em avaliação educacional, ele sabe elaborar bem um teste, né? Uma avaliação, como a gente costuma dizer no jargão popular, né? Então vamos colocar a elaboração de itens como um ponto para ser trabalhado com os professores. E aí eu comecei a perceber que esse conhecimento que antes para mim era muito acadêmico, muito visto de fora, né? Eu consegui ajudar as pessoas. Então, quando eu me qualifico, a qualificação me traz oportunidades de ajudar as pessoas a se qualificarem naquilo que eu me qualifiquei, o que me torna um autor dessa minha qualificação para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Por que esse conceito é importante?
né? Na minha visão. Só ajuda alguém, a gente só consegue ajudar alguém se nós tivermos conteúdo para ajudar, né? Como é que eu vou ajudar a Luzia a elaborar itens se eu não sei elaborar item? Não tem como. Então, a especialização, você se qualificar, é fundamental para você se tornar alguém de referência, um professor autor. E aí você pode me perguntar, Tomás, mas o professor de sala de aula, ele é autor? Sim. Quantas vezes um professor de sala de aula ele não tem que elaborar a sua aula, planejar e executar? Aquilo ali é a autoria dele, né? Existem várias em todo o ecossistema, na verdade, existem vários níveis, né? E o nível de sala de aula, não estou dizendo que é nível maior ou menor, não, mas o nível de sala de aula, que é uma seara, é um ecossistema, nós precisamos muito de ajuda. Muito de ajuda. Por exemplo, eu tenho percebido no estado do Ceará, que é onde eu estou hoje, né? Eu sou quase um itinerante, tá? Mas hoje eu estou no estado do Ceará, em Fortaleza. Eu tenho percebido que houve uma colaboratividade muito grande entre professores nessa pandemia, né? E a gente começa a perceber que quem sabia mais ferramentas tecnológicas ajudava quem não sabia. Essa autoria, ela é fundamental e você precisa, professor, olha só, professor, você precisa ser reconhecido por isso. Tá? Isso! Ai, gente, por que isso. coisa linda! Que coisa linda! Precisa, merece. E Só merece, que, exato. eu gosto de dizer, eu vou dizer uma coisa bem impactante, tá, gente, agora, que a maior mentira é a gente dizer assim, tá aqui teu espaço. Ninguém quer dar espaço a ninguém. Ninguém quer dar espaço a ninguém. Todo mundo quer tomar o seu espaço. E você precisa, de fato, conquistar o seu. E conquistar é meio uma briga, tá? E no nosso caso, na educação, a forma de conquistar esse espaço é conhecimento. É aprendendo, é estudando. E aí você ganha o mundo, mas não tem outra forma. Eu não conheço outra forma, sabe? E é tanto que quando a gente criou a comunidade, né? Thomas é uma das pessoas que conhece bem essa ideia da comunidade. A ideia da comunidade é qualificar para se colocar, né? Porque assim, sem qualificação ou sem a qualificação necessária, eu não consigo me colocar. Então, assim, às vezes eu vejo muitos colegas professores passando por problemas de desemprego. Nós estamos num momento muito crítico, muita redução de colegas carga horária. Colegas doutores. Só que o doutorado, e isso é tão importante para a minha audiência ouvir, e eu não estou questionando o poder do doutorado, não. O doutorado massa. Mas o doutorado não lhe garante a entrada no mercado. E porque o mercado está pedindo, está exigindo outras habilidades para além da pesquisa. O doutorado, o mestrado, ele me forma um bom pesquisador. E eu que realmente, assim, a gente sai de lá grande pesquisador. Mas até que ponto a gente está pronto para ir para outras áreas, às vezes é meio complicado. Então, a gente precisa ir buscando essas formações diferenciadas, né? Que é o nosso objetivo aqui. Mas vamos falar de Saeb. O que está estudar, buscar? Isso mesmo, Núbia. Thomas, Saeb. Vou só fazer um registro. Vou só fazer um registro, por favor, se me permite, Luzia. Desculpa lhe interromper, mas nós temos na nossa audiência uma professora chamada Lúcia Balica, que ela é responsável pela Casa da Avaliação do município de Sobral. Toda a avaliação externa que eu tive a oportunidade de coordenar, hoje é a responsabilidade da professora Lúcia Balica. Então é uma honra tê-la por aqui, viu, Balica? Grande prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, professora Lúcia. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos fazer uma conversa. Vamos marcar uma quinta-feira dessas, professor autor convida. Certamente as pessoas têm muito para ouvir de você. Já tá convidada, gente. Faz aí o apelo, ó. Vem. Bora lá. Bota aí, vem, professora. Bora lá. Olha, tem Núbia que é de Sobral também. Bora lá. Vem, professora. Vem cá, rapaz, que a gente quer aprender. Viu? Olha aí muito os bom. pedidos.
Não é? Marca a live, ó. E o Saeb? Me conta aí dessa história. O que está acontecendo? Bom, vamos contar uma breve historinha, né? Talvez eu acho que é importante contextualizar, tá? Que a cada 10 anos a educação brasileira ela é revisitada, né? O que aconteceu, as políticas, o que aconteceram, na verdade, e as políticas, e há uma projeção para mais 10 anos do que se deve fazer com ela, do que se deve atualizar, do que se deve mudar, enfim, né? Então nós estamos chegando no final de um ciclo, na verdade, um ciclo importante, tá? Que veio aí com algumas conquistas importantes também, como é o fato da gente ter hoje um SAEB censitário, pelo menos para as escolas públicas, né? Que deram ali um indicador que pode não ser o perfeito, como o IDEB não é, mas indica alguma coisa, né? Aponta em uma direção, né? Então a gente tem esse cenário de fim de ciclo, né? A gente está fechando os 10 anos de SAEB, do modelo que a gente tem hoje, e a gente precisava pensar, né? O governo federal, na verdade, precisava pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Então, uma atualização é necessária. Por que uma atualização é necessária? A pesquisa científica, do ponto de vista de avaliação de testes em larga escala, ela avançou muito nos últimos 10 anos. Muito. Então, quando você olha a portaria do SAEB, você começa a perceber alguns pontos lá que você diz, olha, isso aqui já acontece com o PISA desde 2011. E olha que a gente está em 2021, tá? 10 anos de defasagem, certo? Isso aqui, a gente, avaliação das 4 componentes. Quantas vezes a gente, que é da avaliação, já brigou, né? Para a gente ter essa expansão, a gente precisava ter essa expansão, mas a gente também compreende que a política pública ela é lenta, né? E que realmente a língua portuguesa e a matemática eram base e a gente precisava começar de algum lugar. Precisávamos. Também não dava para abarcar tudo de uma vez só, né? Para seguir esse rumo. Então, essa portaria, ela vem, na verdade, a consolidar algo que nós vínhamos falando há muito tempo. Talvez não tenha ainda a clareza na portaria de alguns pontos importantes que precisarão ser esclarecidos neste ano ainda, né? Matriz de referência, estrutura dos testes, né? A gente ainda não tem essa clareza muito bem definida, tá? Mas a gente tem alguns encaminhamentos importantes e oportunidades. Eu comentei lá no post, né? Olha, hoje vai ser uma live que a gente vai conversar sobre educação, sobre SAEB, mas principalmente sobre oportunidades. E isso tem tudo a ver, na verdade, com a cara da comunidade, né? Professor autor, tudo a ver, né? Então acho que era esse preâmbulozinho que a gente tinha para falar sobre esse novo SAEB, tá? Oportunidades para professores, em especial, para professores se colocar. E quando eu digo assim, o que eu acho massa das oportunidades é o seguinte, você pensa assim, cara, é massa, eu vou ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Legal, massa. Mas eu sempre digo aos meus professores o seguinte, e quando eu digo meus professores é porque eu estou dizendo assim, meus, eles são meus, viu, Tomás? Tá certo. Meus. Tá, gente, você não tem noção de como eles são meus. Hoje alguém ousou falar alguma coisa, eu digo, opa, não fale dos meus professores. Então, o que eu digo a eles é o seguinte, cara, grana vem. A gente nunca vai ganhar muito. A gente não vai ficar milionário na educação. Não vai. Mas a grana, ela vai vir. Mas, cara, a possibilidade de levar a tua sala de aula para o mundo. Tu sabe o que é um item teu ir para avaliação externa? É você, professor, dizer assim, a minha sala de aula está ali, naquele mundo. É ali que está a minha sala. Sabe? E aí eu fico olhando para isso e digo, gente, isso não tem preço. Porque a gente vive uma educação, eu sei que as pessoas já me ouviram falar sobre isso, mas a gente vive uma educação que parece que muito do que chega na escola, desde, por exemplo, alguns materiais de apoio didático, livro didático, a própria sintonia da escola, ela está distante da sintonia do professor, do chão da sala de aula. Eu costumo dizer aqui, quantas vezes você abre
Quantas vezes, Claudiane, obrigada, quantas vezes você abre um livro didático e olha para o livro didático e diz, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Não tem nada a ver com a minha sala de aula. Então, quando você entra nesses processos, grana você vai ganhar, pouquinha e tal, não é muita não. Mas quando você entra nesses processos, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, eu estou levando a minha sala de aula para o mundo. Eu vou dar a minha cara, a cara dos meus alunos para avaliação. Eu vou dar a cara dos meus alunos para a autoria do país. Então, assim, quando a gente fala de oportunidade, tudo isso, gente, tá implícito, né, Thomas? Tudo isso tá lá, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E muitos me questionavam, né? Eu tenho um trecho da minha vida que foi onde eu levei mais lapada, como a gente diz no Ceará, né? Mas mais puxões de orelha, mais gente dizendo o que você está fazendo, que foi quando eu larguei o meu concurso público. Eu era professor do Estado, aqui no Estado, larguei meu concurso, pedi exoneração para estudar. Eu dizia, eu preciso me qualificar, e na época eu não podia pedir afastamento, porque eu era estágio probatório, né? E uma coisa é certa, eu dei ali 2 passos para trás na minha vida financeira. Dei mesmo, 2 passos para trás. Ou mais. Ou mais. Sobrevivi, né? Eu não vivi, eu sobrevivi aqueles primeiros anos ali. Mas eu levo comigo duas premissas que meu pai sempre me diz. A primeira é que o bom profissional nunca vai ficar sem emprego. O bom profissional, ele nunca vai, mesmo que ele ganhe pouco, mas ele não, sem emprego ele não fica. O bom, né? E o segundo é que o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, se você se dedica, se você é esforçado, se você é bom em relacionamento, pessoal, não esqueçam. O desenvolvimento do ser humano, ele precisa ser integral e nós precisamos nos desenvolver de forma integral. Uma coisa é eu me qualificar tecnicamente para elaborar um item, mas eu também preciso comunicar com meus pares esse item. Eu preciso saber conversar com pessoas, não ficar chateado na hora de uma edição, que a gente sabe que existe. E tem que ter um negócio de um desapego aí para você ver seu item ser deformado, entre aspas, e você ficar se roendo na cadeira. Meu Deus do céu, meu item. Princípio OLX, OLX. Eu digo para mim, pessoal, OLX aqui, vai lá, desapega total, né? Exato. Mas que a gente precisa ter esse desenvolvimento integral mesmo, né? E aí esse relacionamento entre nossos pares é fundamental. Olha eu e você aqui, quanto tempo... Eu e Luzia, para quem está nos assistindo aí, a gente passa um tempinho sem se falar. Mas quando a gente se fala, parece que a gente está se falando desde ontem, né? Isso é relacionamento, pessoal. Isso é relacionamento. E eu sei da competência dela, ela sabe da minha, e a gente se lembra um do outro quando tem, né? Quando acontece, a gente se lembra. Essa live, para vocês terem noção, essa live, ontem a gente decidiu na terça-feira que abriríamos o quadro Professor Autor Convida. Porque qual é o problema de abrir um quadro? Só para falar um pouco da abertura do quadro. É porque você tem que cumprir. E gente como a gente, né, Thomas, não abre e fecha o negócio. Então a gente vinha protelando, porque, Lu, tu dá conta de cumprir 2 lives por semana, porque tem a terça do professor autor, e quinta teria professor autor convida. Aí a gente ficou protelando um pouco, mas a gente chegou, né? Então, quando a gente decidiu, eu fiz o convite a Thomas, acho que foi quarta. Ontem e aí eu fiz o convite a ele, Thomas, vamos abrir, vamos inaugurar. O professor autor convida, faz isso, faz essa gentileza. Ele só respondeu assim, na hora, Lu, na hora, vou inaugurar, beleza. Aí ele disse, tu quer falar sobre o quê? Ele não sabia nem sobre o que eu queria falar, mas já tá aceito. Eu digo, eu quero que a gente fale sobre a nova portaria do SAEB. Aí ele, beleza, sabe que horas a gente tá se falando de novo? Agora, né? Agora, exato. É muita conexão, sabe? Mas eu acho que muito disso, eu acho que a gente tem uma coisa muito em comum, sabe, Thomas? Muito em comum, que é o fato de nós dois sermos amantes da educação. E mais, nós não escolhemos ser amantes da educação só onde a coisa é mais fácil. A gente escolheu ser amante do professor. Eu vejo isso, cara...
Cara, vocês não têm ideia do quanto, quando eu escolhi que eu ia falar com o professor, porque primeiro nós escolhemos ser professores, né? Aí Uhum. depois a gente tinha escolha. Eu podia estar falando com o aluno. E aí minha live teria, sabe quantas pessoas aqui, nas vésperas do Enem? Milhares, dezenas de milhares. E eu vou dizer por quê. Eu sou elaboradora de itens do INEP, eu sou da comissão interna de elaboração de itens. Se eu estivesse falando hoje com alunos sobre os itens de matemática, sobre como é que está a estrutura, sobre como o aluno se dá bem, eu teria essa quantidade de alunos aqui multiplicada por, pelo menos por 100, eu acho que eu teria, nas vésperas do Enem. Mas eu não escolhi isso. Eu escolhi falar com o professor. E aí as críticas vieram. Sabe como era que as pessoas diziam? Luzia, professor não quer estudar. O professor não quer aprender. Professor, continua, Thomas, continua. O professor não quer estudar, o Você, professor não quer você vai aprender. enxugar gelo. Não tem jeito mais, não. Eu já ouvi Ninguém quer isso saber de várias vezes. cara. E a Professor só gente sabe se olha para lamentar, professor só sabe se lamentar, só sabe chorar, só, só sabe só sabe reclamar. reclamar. E aí, cara, eu tô toda arrepiada, gente. Eu não sei se vocês estão sentindo aí, eu me arrepiei todinha com essa história do enxugar gelo, que eu escutei demais. E aí, É, mesmo assim, cara, ai, eu tô toda arrepiada, gente. Mesmo assim, eu decidi que era esse o caminho que eu ia levar. E não tem problema ter 80 pessoas na live. E não tem problema ter 5. E não tem problema ter uma. Se tiver uma pessoa aqui, eu estou falando para uma pessoa. Eu deixei de tratar como números. Eu entendi que mas eu entendi que para cada 88 professores que nós falamos, nós estamos falando com quantos milhares de alunos? Quantos isso. milhares de alunos? Então, e é isso. Então, eu acho que a gente tem isso muito conectado. A gente escolheu a educação e a gente escolheu falar com o professor. E a qualquer custo, para vocês terem uma noção, eu preciso, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar hoje, vou falar rapidinho, porque a gente precisa entrar no Saeb. Hoje a gente recebeu uma comunidade, a gente recebeu uma encomenda para a comunidade. Hoje à tarde, eu estava numa encomenda. E aí a empresa encomendou, mas disse que a previsão de pagamento é julho. Julho. Eu disse, caraca, como é que eu deixo meu professor sem receber até julho? Cara, é tempo demais. É tempo demais. Ele não aguenta pegar uma demanda e só receber dinheiro em julho. E quem é da educação e está me ouvindo sabe exatamente o que eu estou falando, porque isso é muito comum. Uhum. Aí, aí a gente estava combinando aqui hoje de trocar o carro. A gente já tinha combinado que ia receber um dinheiro e trocar o carro. Eu disse, Robert, qualquer coisa a gente não troca o carro agora. A gente faz o pagamento e depois recebe da empresa. Então, assim, cara, e isso, você pode até achar, ela tá mentindo. Você pode até achar isso. Mas não é. E aí eu convenci a família toda, porque tava todo mundo. Como assim, Luzia? Tu vai deixar de trocar o carro da família? E aí eu convenci a família toda que, cara, não custa nada a gente esperar para trocar o carro um mês depois. O carro tá andando, tá tudo bem, e tá tudo bem. Então, a gente fez essa escolha. Quando o Thomas lá atrás teve a oportunidade de ficar fora do país, quando o Thomas lá atrás teve centenas de oportunidades, quando a gente podia estar num gabinete distante do professor, mas a gente fez esses. Eu acho que a gente faz todo dia, eu tenho certeza que fiz a escolha certa. Nós somos não precursores, mas nós vivemos a avaliação educacional, Luzia. A avaliação educacional ela tem a ver com a análise de situações baseada em um juízo de valor. O julgar está no nosso ser, do ser humano mesmo. Você, quando bota essa sua roupa, eu, quando ponho a minha camisa aqui, a gente julga, a gente analisa e a gente avalia. Avaliar tá no sangue. E para quem se especializa nessa área, parece que o negócio aflora ainda mais, né? E você, às vezes, tem que tomar decisões. Decisões rápidas, decisões que não são simples para você, para sua família. Essa que você está tomando é uma delas, é um exemplo disso, né? Mas mais do que isso, eu acho importante eu deixar aqui uma mensagem. Eu vim aqui com a ideia de ajudar, sabe? De incentivar, porque essa iniciativa tua é muito bacana. É muito bacana. Muito bacana mesmo.
né? E em relação a isso, né, eu costumo dizer que invista em você. Você é seu maior bem. Você é seu maior bem. O seu conhecimento é seu e ninguém tira isso de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente compra um bem material, né? A gente gasta um dinheiro, digamos assim, com um bem material e a gente esquece que o bem mental, né? A sua cabeça, o seu conhecimento, a gente esquece de alimentar ele. E quando você participa de uma comunidade hiperativa, né? Porque é ativa, a gente percebe que é uma comunidade ativa, com várias situações acontecendo, bombando o negócio. Se qualifique, invista, confie no seu potencial. Confie no seu potencial. Como eu confiei no meu há um tempo atrás e a Luzia com certeza confiou no dela há um tempo atrás. E continua confiando, né? Thomas, eles são fantásticos. Thomas, eles... senão eu não vou falar de Saeb. Gente, olha, eu não sei como eu consegui entrar nesse espaço. Eu não sei. Eu digo, hoje, 6h30 da manhã, tinha alguém mandando mensagem, hoje, 6h30 da manhã, eu já estou estudando, e você? E era minha foto lá. Tu entende o que é isso? A pessoa estava estudando um curso. Eu não sei, eu fico me perguntando como eu tenho o privilégio de estar próximo de pessoas tão massas, sabe? Assim, enfim. Legal, legal. Eu tô feliz de estar aqui, viu? Aqui é um lugar para ficar feliz. Tá, o que é que muda com o Saeb? Me conta. Vamos lá, vamos lá. A gente tem aí algumas mudanças já taxativas e outras que eu vou tentar fazer aqui algumas projeções. É muito importante que a gente faça a leitura de um documento como esse, pensando no amanhã. Tá? Eu acho que é um exercício que a gente faz, que é importante, para não pensar só no agora ou quando a prova vai ser aplicada, certo? Mas pensar no que as entrelinhas querem nos passar. Tá? Então a gente tem uma mudança estrutural do SAEB, tá? E essa estrutura tem a ver com o que será avaliado, né? A gente deixa de falar apenas de língua portuguesa e matemática e passa para as 4 componentes curriculares. Né? Então, entra as ciências humanas, entra as ciências da natureza para dentro dessa obrigatoriedade. Então, essa é a primeira grande mudança. A segunda eu vou puxar. Primeira grande mudança, vai avaliar todas as componentes. Todas as componentes curriculares. Exatamente. Beleza. Aí, tudo bem. Só que a gente, às vezes, só olha para esse impacto, a gente olha só assim, não vai avaliar todas as componentes, mas a gente tem que olhar isso assim, a grosso modo. O que isso impacta? O que isso traz? O que avaliar todas as componentes traz? Eu acho que traz. Eu vou dizer uma coisa, tu diz outra. Eu acho que traz a valorização das outras ciências que ficavam de canto na escola. Parece que tudo acontecia só para o professor de português e para o professor de matemática. Qual é o outro impacto disso? Só complementando o que você está falando, é que muitas vezes o professor de História e Geografia dava aula de português nas vésperas da prova, né? Isso, eu dei. Deixa eu te dizer uma coisa. Tipo assim, era época de SPAES, aplicação de SPAES, eu era professora de física, né? Por exemplo, na escola. Aí, não, agora todo mundo vai dar aula de matemática. Todo mundo tinha que dar aula de matemática. Era assim, verdade. Tá, impacto 1. Impacto 2, avaliar ciência. E detalhe, são as componentes. Quer dizer que vai avaliar educação física, arte, né? Tudo. Inglês. Exatamente, Impacto exatamente. 2. O impacto 2, na minha opinião, é que nós precisaremos de professores qualificados para atuar nesse nicho de avaliação. Nós não temos. Nós não temos massa crítica para isso. Não temos. Esse é o principal problema do INEP. Meu esposo é diretor do INEP, né? Então, está lá trabalhando. O rapaz morreu, mas no mesmo dia o INEP abriu, porque o Enem está a todo vapor. E ele diz, Luzia, o INEP não tem massa crítica, ele vai ter que buscar. E vai buscar onde? Em você que está aí ouvindo a gente falar, que está se capacitando, que está fazendo um curso de elaboração de itens, que está fazendo um curso de como avaliar, como fazer uma prova nota 10, 4 etapas da avaliação externa. Você que está fazendo esse curso, é você que vai ocupar esse espaço, não é outra pessoa.
E isso vai Exato. aumentar muito. Então, bora lá. Gera demanda de trabalho para os professores, né? Eu acho que esse é um impacto. Esse é o impacto. Esse é o impacto. Vamos pensar aqui. Tem um negócio de uma estrutura da prova que eu vou pedir só para a gente, só para eu refazer uma reflexão. Pensem, quem está nos assistindo aqui, como é que foram as últimas provas que não é censitária, amostrais, né? De ciências da natureza que foram aplicadas. Eu sou de ciência da natureza, tá? Então vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Mas vocês já pararam para ver quais foram, como é que foi a prova que foi aplicada no último SAEB, que foi amostral? Ali dava uma pista de como vai ser a prova de 2022 em diante. Ó que coisa interessante. Por que eu estou falando isso? Porque as oportunidades, elas vêm, mas vêm casadas com situações técnicas que a gente precisa estar atento. O SAEB, ele por muitos anos veio com resposta com itens de múltipla escolha apenas. Temos a possibilidade de ter resposta construída, como tivemos na avaliação de ciências. Você já imaginou seu aluno... A própria matriz, a matriz de ciências da natureza, ela direciona que os itens podem ser elaborados com respostas construídas, né? Exatamente. Não só de ciências da natureza, ciências humanas, linguagem, produção de texto, né? Então, assim. Exato. Eu sei disso porque também participei da elaboração de itens de ciências dos anos finais, perdão. Agora no início do ano, um pouco antes da pandemia, né? A gente estava no INEP fazendo esse trabalho lá. Então, as recomendações eram que, olha, usem a mente de vocês, usem a criatividade, até porque nem eles sabiam muito bem como que conduzia todo esse processo, né? E a equipe super reduzida. Então, a gente tem aí realmente, aí voltando, né? Oportunidades, tá? A gente tem esse aumento de demanda, ao mesmo tempo que os sistemas municipais de ensino, sistemas estaduais de ensino, vão precisar de mão de obra qualificada para treinar os seus professores. Peraí, tu não falou um. A gente está falando só do municipal, estadual e os sistemas privados. E os privados, claro, e os sistemas privados. A gente vai precisar de gente para atuar lá. Eu vou só fazer mais um, porque veio aqui na minha cabeça. Elaboração de material didático para esse pessoal. Precisamos disso. Só tem dois materiais. A gente vai ter que ter, material de apoio didático para essas avaliações externas. Então, os municípios, os sistemas de educação pública e privada vão pedir elaboração de material didático para esse trabalho. Na verdade, eu já estou com uma demanda de material nessa frente de ciências da natureza e ciências humanas. O pessoal já está pedindo, a gente já tem uma demanda para a comunidade. De matemática, eu já escrevo esse tipo de material, né? Há alguns anos eu escrevo esse tipo de material, de apoio didático. Gente, se é sua oportunidade de entrar aí nesse campo da autoria muito forte, né? Exato. Agora, sim, é importante a gente frisar, tá? Não é porque eu sou professor que eu vou conseguir escrever um material, né? Eu preciso me qualificar. Eu preciso realmente estudar, eu preciso ver outros materiais, tomar como exemplo. Eu, particularmente, quando comecei a estudar avaliação educacional, eu me espelhava muito também em outros países, porque eu tenho minhas críticas muito consistentes ao modelo atual que nós temos de SAEB, antes de saber das mudanças. Melhorou, mas eu ainda tenho minhas críticas, né? Então, a gente precisa realmente estar sempre se qualificando, sempre. Não é porque o Tomás fez um doutorado, 2 doutorados, 1 pós-doutorado, 2 pós-doutorados, que eu vou deixar de estudar. O meu estudo ele é contínuo e costumo dizer para meus alunos que hoje eu estudo mais do que quando eu estava fazendo doutorado. É impressionante, e hoje eu estudo o que eu gosto. Eu tenho prazer de acordar às 6 da manhã e estudar. Eu tenho prazer, eu sinto prazer nisso, né? Então, é uma coisa interessante também a ser destacada. Mas vamos voltar para o SAEB. Pois é, vamos lá. Então, dissemos, as ciências entrando muito forte nesse campo da avaliação educacional, que vai rolar uma valorização, as possibilidades do professor atuar aí com a elaboração de itens e a elaboração de material didático, e, por consequência, de dar formação, porque se o cara elabora um material didático para avaliação externa, esse material é um bom material, ele pode estar dando formação para outros professores.
Isso. fazendo palestras, fazendo outras coisas nessa frente. E aí, quando a gente pensa, agora se liga que agora que vem o forte. Segundo impacto, a graduação do TEC. Ah, só para complementar, gente, o banco de itens do INEP vai ter que ser reformulado todo, Todo, porque 100%. tem que estar de acordo com a BNCC. Eles vão chamar elaboradores para caramba agora, né? E o INEP paga bem, paga um bom valor para você ser elaborador, lhe mantém ali no topo, sem falar. É como eu estou dizendo, a gente não está falando de dinheiro, porque o dinheiro ele vem, ele vai vir. Não é essa quantidade que o povo diz por aí, mas ele vem. Mas eu estou falando de você levar a sua sala de aula para o mundo, né? Que a gente questiona tanto que as coisas são distantes da minha sala de aula. Ponto. Agora eu vou falar da segunda coisa. E essa graduação do SAEB indo para um teste adaptativo? Fala inglês aí, Kate. Fala inglês? Fala. Computerized Adaptive Testing. O Olha, CAT, né? ai, meu irmão, não disse que ele falava inglês, eu disse. O teste adaptativo, a gente precisa entender uma coisa, né? Eu acho que a Luzia criou um conteúdo muito bacana logo no início desse seu movimento sobre o Enem ser digital, ser digitalizado, né? Eu lembro de algo desse tipo no teu Instagram. Foi muito massa aquela sacada, né? Do Foi muito outdoor boa. e tal, né? Foi muito legal, muito legal, muito legal. E a gente o que vem a ser esse Enem que hoje se fala que vai ser aplicado pelo computador, né? Luzia, obviamente, pode falar mais do que eu em relação a isso, porque ela criou conteúdo sobre isso. Mas é basicamente a transposição da prova do papel para a tela do computador. É o digitalizado. Exato. Mas se você olha uma aplicação de um teste, por exemplo, como o PISA ou como o SAT nos Estados Unidos, né, que é o Enem deles, você vai ver que o aluno interage com o item. Ele bota a barra de rolagem como se fosse uma simulação, muda lá e o fenômeno acontece. Ele vai lá nos eixos de uma equação, muda os A's e B's e o gráfico se deforma, enfim, muda a sua configuração geométrica. Isso é teste, isso é digital. Isso é digital. E essa aplicação é que o PISA tem. Quando você vai para o adaptativo, aí onde a coisa muda de figura. Primeiro, nós vamos precisar de muitos mais itens, tá, no banco, porque o teste que eu vou fazer para calcular a minha proficiência é diferente do teste que a Luzia vai fazer para calcular a proficiência dela. Mas as nossas proficiências poderão ser comparadas, porque todos os itens do teste estarão na mesma escala. Olha que sacada importante técnica, certo? Eu posso fazer uma prova diferente, da Luzia, mas eu posso comparar as nossas proficiências, porque os nossos itens, embora não estejam aplicados simultaneamente, eles pertencem a uma mesma escala e eles estão parametrizados numa mesma escala. O teste eu vou tentar trazer isso assim de uma forma, com uma linguagem assim que eu gosto muito de usar. O que é uma escala? Galera às vezes fica assim, o que é uma escala? Escala de proficiência, Luzia, tá? O que é uma escala? Escala é um instrumento de medida. Por exemplo, a régua, a gente pode comparar a régua. A fita métrica, a gente pode comparar a fita métrica a uma escala. Só que a fita métrica ela é uma escala que mede o quê? A altura, por exemplo. Eu posso medir a altura e comparar. A altura de um bebê tem 60 centímetros, enquanto uma criança de 10 anos não é comum que ela tenha só 60 centímetros. Ou seja, na fita métrica eu consigo colocar pessoas de alturas distantes dentro da mesma fita e dizer quem é maior ou menor. Mas para ser uma escala, para ser um instrumento de medida, eu preciso ter uma unidade de medida. Agora se liga que a virada vem agora. Na fita métrica, a unidade de medida é o centímetro, o milímetro, o metro, enfim. Na escala de proficiência, a unidade de medida é o item. É o item que você faz que vai possibilitar colocar todo mundo dentro dessa mesma escala e comparar. Na fita métrica, eu comparo a altura. Na escala de proficiência, eu comparo cognição. Então, eu vou conseguir comparar a cognição de um, de outro, né? Por meio de qual unidade de medida? O item. Perfeito. Perfeito. Né? Não, melhor do que eu, aliás, melhor do que eu falei 1000 vezes, né?
Mil vezes. Eu levei um bocado de tempo para chegar, para dizer isso. Então, eu acho que essa daí o item é uma unidade de medida. Por isso que ele tem técnicas de elaboração muito próprias, entende? E a gente está entrando, Luzia, você falou do item, né? A, a, a mudança, a alteração, a nova matriz de referência que está vindo aí, que é para ser apresentada agora em fevereiro, né? De acordo com as boas línguas, né? Eu não vou falar mais em más línguas, né? Porque para não dizer que eu estou agorando, mas as boas línguas dizem que vai ser em fevereiro. Mas eu acho que não vai não, viu? É, enfim, né? Deram a entender que seria em fevereiro, para que as escolas, principalmente as escolas privadas e públicas de primeiro ano, se preparassem para quem que vem aí. Porque se a gente parar para analisar, o INEP prevê a aplicação do primeiro teste do Enem seriado para alunos do primeiro ano este ano. Esse Né? ano. E tem que ser esse ano. Não, mas entenda, a BNCC não seria. Isso. A BNCC do ensino médio não é seriada. O que vai ser trabalhado? A gente tem... Olha que loucura do novo ensino médio, esse negócio. Eu estou entrando só numa seara do novo ensino médio aqui. A gente tem língua portuguesa e matemática como componentes obrigatórios para todos os anos. E as outras componentes podem vir encaixadas dependendo das decisões políticas, né? E aqui a gente está falando de política educacional, não política partidária, eu não estou falando sobre isso, que as secretarias ou unidades escolares vão tomar. Só que, sendo língua portuguesa e matemática a avaliação a ser aplicada para os alunos do primeiro ano, quais habilidades serão cobradas? Verdade. Não tem ainda. Boa. Não sabemos. Como é que eu vou fazer um planejamento de sala de aula se eu não sei o que lá, a régua vai medir lá na frente do meu aluno? Não, e tem mais. Isso é pressuposto básico da avaliação. Pressuposto básico desde a primeira geração da avaliação educacional, lá de Tyler. Avaliar consiste em medir os objetivos propostos os que foram alcançados. Ou seja, Exatamente. Cadê os objetivos propostos, né? Então, Exatamente. a gente fere o princípio básico da avaliação educacional. Eu acredito que saiam as matrizes. Mas tem uma coisa que está nas entrelinhas do SAEB, está nas entrelinhas, gente, que eu achei muito fantástico. Como o INEP vai contratar tantos professores? Como é que ele vai fazer isso? E aí ele vem solicitando um modelo de parceria com agentes... com estados e municípios. Isso, com os entes federados. Isso. Com os entes federados. Quem atua nos estados e municípios vão ter a oportunidade de serem cedidos, né? Não necessariamente 100% ou 100% da sua carga horária, mas cedidos em alguns momentos para participar desse processo de elaboração e de composição de um banco gigantesco, né? Porque quando você faz só para a gente ter uma ideia, eu trabalho com CAT já faz pelo menos 1 ano e meio. Tá? Eu preciso de, no mínimo, 4 vezes a quantidade de itens do que eu precisaria para uma avaliação convencional. Avaliação por blocos, né? Quando a gente compõe um caderno por blocos, né? 4 vezes. Deixa eu dar um spoiler. Deixa eu dar um spoiler de quem mora em Brasília, tá? O INEP já está construindo o espaço para trazer os colegas há mais ou menos uns 7 meses. O espaço já está sendo liberado. Então, alguns de vocês vão ser liberados ocasionalmente, mas alguns podem vir para cá serem meus vizinhos, gente. Vai ser muito massa, cara. Vai ser muito massa. Então, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o professor lá de Piripiri, estou dando um exemplo, Irauçuba, que tem gente aí, pode vir para Brasília, passar um tempo e tal, fazer um trabalho aqui e representar o seu município dentro do sistema de avaliação brasileira, no sistema de avaliação nacional, como o SAEB, né? É muita coisa, gente. Tem muita coisa para o professor fazer. Gente, se capacitem em avaliação educacional, pelo amor de Deus. Quando a pessoa passa na sua frente vendendo din-din, tu pergunta assim, ei, tem de avaliação? É assim, né? Mas tem de compra, não. É assim, ei, tem de avaliação? Eu compro. Entendeu? É tipo assim, façam isso, porque vocês vão ter muita oportunidade. Vocês sabem o que é din-din? Em Belém a gente chama de chopp. No Rio de Janeiro eu sei que é sacolé, né? Pois é.
Ei, menina, rapadura, não pergunta mais sabor, não. É assim, tem de avaliação? Pois eu quero. Isso. O que mais que tem de. Gente, cearense é piadista, viu, gente? Cearense. E eu tô no topo, viu, de piada, você não tem noção, não. Pois é, bora. E deixa eu Vamos. fazer um adendo, só um complemento, na verdade, Luzia, é que quando a gente qualifica, muita Lá gente deve, assim, ó. Na muita Bahia é gente, Juju, vixe, Maria. beleza, muita gente deve se perguntar, né, porque por muitos anos foi até assim, a academia reinou nessa questão da elaboração, né, e por isso que às vezes a gente via algumas atrocidades, né, muito distante de sala de aula. Dudu. Muitas vezes muita coisa muito técnica, às vezes a própria técnica da elaboração não era muito bem feita, né? Eles pecavam tanto na elaboração quanto na própria edição do item, né? A gente sabe de problemas de itens polêmicos, por exemplo, que foram para a prova, isso não deve passar, né? Evitem temas polêmicos, não custa nada evitar, não custa nada, né? Então, essa oportunidade que surge para o professor efetivo de sala de aula, aquela pessoa que está lá, frente a frente com o aluno, que tem uma realidade que todo mundo aqui já conhece, que muitas vezes numa sala de aula ou numa escola não tem a água encanada, né? Como em Sobral tinha escolas quando eu estava lá que não tinha. Sobral é a melhor educação do Brasil, né? De acordo com o IDEB. Mas tem problemas. Tem problemas, não é perfeito, não é perfeito. Né? A gente encarava situações difíceis em escolas lá também. Né? Então é importante deixar isso claro. Ou seja, o que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que você, que é professor de educação básica, vai ter a oportunidade de atuar nessas diversas frentes. Então, assim, saiu da academia. E tem muita gente na academia e está tudo bem, que vai continuar dentro do processo, mas agora ele chegou em você. É você que eles querem lá, entendeu? Você só precisa ter uma certa qualificação. Então já se liga na dica. A dica mais importante de hoje eu acho que foi essa. Ó, vê o din-din, quando tu for comprar din-din, tu pergunta, é de avaliação? Se for de avaliação, eu quero. Acho que vai ser a frase, viu, Drake, de amanhã no negócio. Você quer din-din de quê? Você coloca embaixo, de avaliação, de avaliação, de avaliação. Combinado? Ó, a professora Irene Ferreira aí não me deixando mentir, ó. É verdade, eu moro em São Paulo. Gente, ela é demais, Irene, é demais, demais, demais. Gente, e aí, vamos lá, outro impacto. Então, já falamos aqui, e todos eles o professor tem chance de se posicionar. Tem um impacto que eu acho muito grande, que é o impacto de avaliar todos os anos. Como é essa história, Thomas? Conta aí pra gente. O Brasil optou, há um tempo atrás, né, no modelo atual que nós temos, de fazer recortes no currículo muito espaçados. Né? Por uma questão financeira, na minha opinião, eu acho que foi, né? Eu não estava no INEP na época, mas a gente entende que não dava para se pensar num sistema de avaliação completo logo do início. A gente não tinha como fazer isso. Mas aí dá-se a oportunidade, temos a oportunidade agora de fazer algo que eu vejo como sendo algo coerente. Primeiro, inclui todas as componentes curriculares. Acaba com esse negócio de língua portuguesa e matemática apenas. Porque se for para dar aula só de língua portuguesa e matemática, que o currículo dê aula só de língua portuguesa e matemática. Mas que não é verdade, não é uma decisão. Aí você olha para outros países, quem é que tem currículo consolidado? Aqui no nosso co-irmão, Chile, é assim? Não é. Estados Unidos, é assim? Não é. Muito pelo contrário, o currículo de ciências lá hoje é super, hiper, mega valorizado. Ciências naturais, né? Que tem, inclusive, terminação própria, que é o NGSS, né? O NGSS. Tem o australiano, que foi um dos precursores do currículo moderno, não tem também. Então a gente começa a entender que faltava alguma coisa, né? E além de trazer as componentes, avaliar todas as séries era uma necessidade que o Brasil precisava ter, porque aí a gente deixa de chamar o que a gente chama hoje, vamos trabalhar com as séries avaliadas. As séries avaliadas têm um tratamento diferencial, elas têm um material específico, como se a série avaliada não fosse a consolidação curricular de todas as outras séries anteriores.
Então, Perfeito. isso traz um aviso para a comunidade, para o sistema educacional brasileiro, que nós precisamos encarar todos baseado no princípio da equidade. Equidade. Todos terão a mesma oportunidade de aprender, independente de qual série eles estejam. Tá? Eu acho que esse aviso é Gente, muito forte. que privilégio, gente. Que privilégio ouvir o Thomas. Ai, Senhor, vamos lá. Continua, Lucia. Continua, porque privilégio. Obrigada, Thomas, de verdade. Mas aí, o que a gente está dizendo? Ampliar muito mais as oportunidades de trabalho para o professor. Se antes também só se olhava para o segundo, quinto, nono e terceira série do ensino médio, o segundo ano, gente, aí lá naquela turma é tudo de segundo ano, bota o ar-condicionado, menino. Bota a merenda 2 vezes pro menino, que lá é o segundo ano. Bota o menino para merendar 2 vezes, né? Vocês sabem o que é merendar, gente? Merendar é tipo comer na hora. Eu adoro fazer um lanche. É tipo um lanche. Então, bota o menino pra... Então, se antes tinha todo esse glamour, agora, brother, bora dar glamour para todo mundo. Primeiro ano também tem que ter o ar-condicionado. Terceiro ano tem que ter merenda 2 vezes, entendeu? Então, assim, existia uma verdadeira... As escolas eram partidas em segundo, quinto, nono e o resto. Era tipo assim, segundo, quinto, nono, se fosse escola de ensino fundamental, e o restante. Então, bora botar todo mundo para merendar 2 vezes, todo mundo para botar o ar-condicionado, com o melhor professor, pegava o melhor professor, ia dar uma bolsa. Quem ganhava a bolsa era o professor de segundo. Formação, só fazia professor de segundo, quinto e nono. Então, isso tudo abre um leque, porque todo mundo, né, vai ser avaliado agora. E eu tenho ainda um complemento em relação a isso aí, Luzia, se me permite. Diz. Claro. Tem diretor que diz assim, dizia, né? Professor, não se preocupe não que eu boto meus melhores professores nas turmas avaliadas. Aí eu caco meus botões, eu disse, meu Deus do céu, o que este homem está fazendo? Se nós pensarmos educação como algo pontual, pessoal, a gente está indo na contramão de toda a educação formal desde Aristóteles. A educação é uma construção. Se a gente não pensar em algo contínuo, como deve ser pensado, e não como algo pontual, porque aqui vai ser avaliado, então aqui eu vou focar. Gente, isso não existe. É que nem pensar numa matriz de referência que seja extremamente limitada como a nossa é hoje. Mas a nossa é extremamente limitada, extremamente de baixas expectativas. Né? É uma matriz que regula, mas regula por baixo. Tá? É preciso a gente ter muita serenidade para entender essa nossa posição perante a nossa sociedade. Tá? Talvez quem é de fora da educação não sabe, né? Mas é isso aí. Verdade. Nós só temos 2 minutos e eu não quero perder a live de jeito nenhum, porque eu quero deixar no feed, tá, gente? Mas eu queria dizer um último impacto, rapidinho, que é as escolas privadas também ser avaliadas. Isso vai gerar muito desconforto para muitos donos de escolas privadas que acreditam, por exemplo, numa superioridade e que a gente que analisa dados, né, Thomas, vê que isso não é tão real. Thomas, faz tuas considerações para a gente fechar aqui antes do tempo terminar. Gente, só agradecer. Obrigado pelo convite. Eu sei que a gente está num curtíssimo tempo. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem. Meu Instagram está aberto para quem quiser também conversar. A gente está sempre disposto a ajudar. Um grande abraço e até a próxima, viu? Vou cobrar. Próxima. Thomas, muitíssimo obrigada por todos que estão aqui nesse momento. Vamos lá para o Thomas, gente, seguir o Thomas, porque ele tem muito conteúdo massa e é um amante da educação. E é isso, e amanhã não esquece que tem um post lá, meu e do Thomas. Bora lá, você vai querer de crédito, comenta, viu? Tô aguardando vocês. Beijo. Beijo, pessoal. Ei, Thomas, só um minuto. Vamos fazer o print da tela? Deixa eu tirar os comentários aqui, desativar os comentários. Vixe, deixa eu ficar bonito aqui. Pera aí, vou passar perfume. Fica bonito aí, que tem mais print da tela. Deu? Aí marca a gente no Stories, beleza, gente? Lá, marca a gente no Stories que a gente pega. Obrigada, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.